É com alegria que a gente vai dando sequência aqui ao estudo. Hoje a gente vai no estudo de número 5. Eu estou falando número por causa da sequência, né? A gente está falando aqui sobre a realidade do ser humano, a realidade do homem, a partir da falha ali no início, né? Do erro no Jardim do Éden, quando o primeiro homem, a primeira mulher cometeu ali o pecado, tá? Então, não há maior sentimento de tristeza do que ser condenado por alguma coisa. A realidade humana é esta: o homem sem Deus está condenado à morte. Romanos 5:12, lê aí Romanos 5:12, a gente vai ler assim: portanto, lembra Bíblia, tá? Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado veio a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A partir de então, toda a raça humana passou a ser originada do pecado, por causa, né, da herança que nós recebemos ali do primeiro homem e da primeira mulher, né? Então, no capítulo 5, versículo 12, e no capítulo, volta aí no capítulo 3, versículo 10. Você vai ler ali no versículo 10 assim: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Toda a raça humana estão nesse estado de injustos diante de Deus, né? Continua no capítulo 3, 23. Você vai ler na sua Bíblia, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, tá? Então todos estão destituídos da glória de Deus. Aí você vai lá no capítulo 6, mesmo de Romanos, tá? Livro de Romanos. Você vai ler assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Olha, você vê, né, que o Paulo narrando aqui essa verdade, né? Que ao mesmo tempo que fala que o salário do pecado é a morte, vem essa proposta que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós herdamos ali a morte por causa do pecado, porque fala que o salário do pecado é a morte. Mas tem uma saída, tem uma solução. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos essa saída. Então é maravilhoso, né? É maravilhoso mesmo essa proposta de salvação que Deus nos dá, essa esperança, né? De que Deus nos traz aqui. Então, em Adão, todos nós recebemos por herança o pecado, como consequência, a morte. Não há um justo sequer e todos pecaram. A Bíblia define a condição de ser humano que ainda não aceitou o plano de Deus como a pessoa como cegos, né? Cegos, mortos, estão nas trevas e estão dormindo. Se você pegar em Efésios aí, em Efésios 5,14 vai estar escrito assim: desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Em algumas versões vai falar assim: desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. Então é necessário, né, acordar desse sono. No capítulo 2 também de Efésios, você vai ler assim: estando nós ainda mortos em delitos, esse estado, estamos mortos, né? O homem é como se está morto espiritualmente. Estando ainda nós mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, que pela graça nós somos salvos. Então, ainda como nós estávamos mortos, né, em nossos delitos. Então, o ser humano está nesse estado ainda de pecado, de perdidos, totalmente perdido, tá? Toda a raça humana. É importante a gente lembrar, gente, quando a gente lê aqui que não há um justo, não há um justo sequer, não há mesmo em toda a raça humana. Mas os profetas? Sim, os profetas eram homens como eu e você. Só que há uma diferença, eles reconheceram o estado de pecado que eles estavam e voltaram para Deus, se arrependeram. E a Bíblia fala que através dos testemunhos eles alcançaram graça, eles alcançaram o perdão de Deus. Tanto é que Abraão, né, ele era considerado amigo de Deus. Então os profetas, o servo de Enoque foi transladado, Elias,
né? Então esses homens, esses grandes servos de Deus, reconheceram, não foram todos, mas eles reconheceram o estado de que eles eram escravos do pecado e voltaram para Deus e alcançou graça, né, através dos testemunhos, né, deles. Então é diferente essa realidade. Por isso que é importante a gente reconhecer o nosso estado de pecado. Durante o pecado, nós tivemos a morte física e espiritual. Vamos ler lá no primeiro livro de Gênesis, vai falar isso, no capítulo 3, versículo 19. Vai dizer assim: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aí nós perdemos a vida física, né? A física. Em Efésios 2, versículo 1, em Efésios 2, versículo 1, vamos lá, ler lá. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem, né, deste mundo e o príncipe do poder do ar, que é Satanás, né? O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então, Paulo está falando aos Efésios nessa carta que, olha, vocês se arrependeram, mas antes vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Vocês estavam acostumados a viver quando seguiam o presente ordem deste mundo, o sistema mundano, né? Então, e o príncipe do poder do ar, vocês estavam sendo escravo dele, desse sistema. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência ainda, né? Então, Paulo está pregando aqui aos Efésios nessa carta, esclarecendo para eles: agora vocês são novas criaturas, né? Então, eles perderam, eles eram considerados mortos, mas foram vivificados em Jesus. Então, o ser humano está morto espiritualmente quando se apega ao pecado espiritual. Quando ele não se arrepende, ele está morto espiritualmente. Isso é realidade, gente. Tá? Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Tá? Ele está morto espiritualmente quando se apega ao pecado e a um sistema de vida pecaminoso, né? O pecado separa o pecador de Cristo, o doador da vida, tá? Tá em Isaías 59, 1 e 2. Vamos ler lá? Isaías 59, 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2. Tudo que a gente vai falar aqui, a gente vai ler a Bíblia, vai ler na Bíblia mesmo, tá? Isaías 59, 1 e 2. Isso é muito sério mesmo, gente. Isso não é eu que eu tô falando, não, tá? Olha só. Mas as vossas iniquidades, Isaías 59, tá? Diz assim: mas as vossas iniquidades, iniquidade é o pecado, né? Herdado aqui o pecado mesmo, a pessoa que vive repetindo o pecado, não se arrependeram, está na mesma situação, né? É a que faz separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que ele não vos ouça. Então, falar que Deus está ouvindo a oração da pessoa que está no estado de pecado, aqui fala que não, que Deus não ouve, ainda existe essa separação, então é muito sério, não é brincadeira não, né? No capítulo, no versículo 1 fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, ele está pronto para salvar. Ele não está surdo, né? O seu ouvido para que não possa ouvir. Mas o que separa nós, o que separa o nosso pecado, é o que faz separação entre vós e vós. Então a culpa é nossa. Deus está pronto para ajudar, Deus está pronto para perdoar, Deus está pronto para auxiliar, mas ainda enquanto não reconhecermos nosso estado de pecado, nós vamos estar separados do nosso Criador, né? Então isso é muito sério. As consequências da morte espiritual, Romanos 1,18, vê aí Romanos 1,18, vai estar escrito assim: porque, portanto, a ira de Deus
é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Então, portanto, a ira de Deus é revelada do céu. Romanos 1, no versículo 18 aí da sua Bíblia, tá bom? Portanto, a ira de Deus é revelada contra toda a impiedade e injustiça. Gente, você sabe qual que é o pecado? O pecado é a rejeição, é a negação da graça de Deus. Se apostasia, isso é uma coisa assim grave, sabe, não dá nem para descrever isso. Então, a ira de Deus é revelada contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem, que negam, né, que tiram essa verdade e vivem na injustiça, preferem viver e escolhem a injustiça. Romanos 1 também, continua em Romanos 1, no 28 a 32, diz assim: além do mais, continua aí, tá? 28 a 32, capítulo 1, 28 a 32 de Romanos. Além do mais, visto que desprezam o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, mas para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de invejas, homicídio, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são pessoas insensatas, desleais, sem amor pela família, são implacáveis, embora conheçam justos decretos de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte. Não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Presta atenção nas primeiras palavras aqui no capítulo, no versículo 18. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Entendendo aqui o seguinte: a pessoa que escolheu, ela não se arrepende, ela preferiu continuar do jeitão dela, sem arrepender de nada, não reconhecendo seu estado de pecado. Deus vai dar uma disposição mental reprovável, ela vai continuar nesse caminho do jeito dela, continuando cada vez pior nas suas maldades, nos seus delitos, mortos, né? Então eles vão continuar, são pessoas realmente que são reprovados diante de Deus, porque preferiram viver nesse mesmo estado de pecado, sem reconhecer ali os seus erros, né? Então isso é muito sério, gente. Em Gálatas 5, 19 e 21, Gálatas 5, 19 a 21, você vai ler assim, Gálatas, ali perto de Éfeso, né? Ora, as obras da carne são manifestas, né? Quais são as obras da carne? Que é esse estado de pecado, que a pessoa é dominada pelo pecado, elas vão estar manifestadas no quê? Na imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Para ela tudo isso vai ser muitas coisas que vai ser normal. Ódio, discórdia, ciúmes, ira, são egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, né? Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala essa verdade, que se eles continuarem nesse estado de pecado, eles não herdarão, não, muitos não herdarão o reino de Deus. É muito triste, gente. É muito triste mesmo. Então, essa morte que fala aqui, ela suscita a ira de Deus, né? Degrada a moral humana e o faz mergulhar nas densas trevas do pecado. Paulo enfatiza que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Isso é uma realidade bíblica, né? Então, cite aqui algumas consequências dessa separação. Essas atitudes, né? Não reconhecendo o seu estado de pecado, não se arrependendo, vai continuar separado, né? Vai continuar separado nesse estado de pecado, e a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Eu fiz um vídeo falando sobre Romanos 3:23, falando que todos estão destituídos da glória de Deus, e falei algo nesse vídeo assim, gente. Muitas pessoas falam assim, mas eu não mato, eu não roubo, eu não cometo, né, crimes, tudo. Gente, quando fala que todos estão destituídos da glória de Deus, é todos, tá? Você ainda não é porque você não mata, não é porque você não rouba que você é considerado uma pessoa regenerada, justificada diante de Deus. Nós só somos nós só somos justificados e regenerados em Cristo, em Jesus, aceitando o convite, essa proposta nele de sermos salvos e voltarmos para Deus naquele estado, né, de pessoas regeneradas, justificadas só através de Jesus, para sairmos desse estado de pecado. É só Ele que nos resgata da escravidão, do pecado. É só Jesus que nos resgata da predominação do pecado sobre nós. Então, hoje, o pecado não predomina sobre a minha vida. Antes, eu tentava sair do pecado. Eu estou falando aqui como ser humano, como qualquer um, né? Que vivia no estado de pecado, de predominância do pecado sobre a minha vida. Eu tentava sair e não conseguia. É como você está preso, né? Você não consegue. Você consegue evitar alguns erros, sim, mas muitas coisas você não consegue. Você ainda está sendo escravo do pecado. Né? O pecado é predominante aí na sua vida, né? Então é muito sério isso, gente. Então só em Jesus a gente consegue ser justificado e fala assim que não há condenação mais. O diabo, enquanto a gente não é ainda justificado, o diabo ele é acusador, ele fica te acusando, né? Porque você ainda, né, a pessoa ainda é escrava do pecado. Então em Jesus nós podemos ser justificados e o diabo não tem como nos acusar mais, tá? Então, é essa a diferença. Então, como pertencer aí, então, à família de Deus? Olha, aí agora nós vamos ver entendendo aqui essa proposta, né, de salvação, de estarmos diante de Deus para voltarmos a sermos, então, filhos de Deus, né? Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, né? Em Cristo Jesus nós somos é, filhos de Deus. Mas antes disso, a Bíblia é bem enfática. Jesus, ele enfatizou muito sobre o arrependimento. Pedro, se você pegar Atos 2:38 na sua Bíblia, livro de Atos, Pedro ali respondendo, né? Arrependam-se cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus. Falo para vocês, né? Arrependam-se para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Vocês precisam se arrepender, né? Então é muito sério, gente. E em João 1:12, 13, João 1:12, 13, o Evangelho de João, fala assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, Deus, né, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós fomos ali enxertados, né, adotados como herdeiros de Deus, porque cremos em Jesus, cremos na salvação em Jesus. É muita diferença, né? Então, ter uma família é uma das coisas mais importantes para o homem. Sendo assim, o próprio Deus nos proporciona meios para fazermos parte de sua família.
Então é maravilhoso, né? Adotados, somos adotados através de Jesus. O homem, quando vem a este mundo, não nasce filho de Deus. Nós somos originados do pecado, né? Todos nós nascemos órfãos, não temos Deus como nosso Pai, somos apenas criaturas de Deus. Em Jesus Cristo, nós adquirimos o privilégio e o direito de nos tornarmos filhos adotivos de Deus, gente, mediante a fé. Isso é uma realidade. Então eu vou parar por aqui, porque já deu aqui os 20, já sempre está passando os 20 minutos, tá? Vamos parar aqui e até a próxima, então, em nome de Jesus.